Bem-vindos à análise semanal e hoje, 7 de abril, foi um dos dias mais doidos da história. Eu tava esperando até agora, talvez esse vídeo vai atrasar um pouquinho. Normalmente eu posto ali 6h30, 7 horas, vamos ver se eu consigo terminar e editar tudo até lá. Porque aconteceram várias coisas no dia de ontem, né, desde domingo à noite. O mercado já começou a desabar, as bolsas no Japão e na Ásia de forma geral começaram a desabar e tiveram circuit breaker, que é quando a bolsa cai demais e o órgão responsável pelo controle da bolsa dá uma cortada, né? Para todas as operações daquele dia para não cair mais. Né? É um mecanismo de defesa das bolsas, isso tem em qualquer bolsa do mundo, menos nas criptomoedas. E com o Circuit Breaker lá na Ásia, rolando no domingo à noite, a gente já imaginava que tudo ia começar a cair de uma forma bem agressiva, e foi o que aconteceu. Né? O Bitcoin chegou a $75 mil e alguma coisa na madrugada, durante a madrugada, mas já recuperou boa parte. Então, no dia de hoje, eu não vou analisar muitas moedas além das essenciais, porque eu quero explicar para vocês o que está acontecendo, né? Passar um recado de paz aqui para vocês ficarem mais tranquilos. E aí a gente vai olhar as principais moedas, obviamente, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui e XRP. Tá? As 5 que eu normalmente olho aqui. E vamos desenhar o que pode acontecer com cada uma delas num futuro próximo, tá? Primeiro, já deixa aí o seu like, já compartilha esse vídeo com quem você acha que vai apreciar esse tipo de conteúdo. E eu tenho um outro recado muito importante para vocês. A Crypto.com vai atualizar o aplicativo e vai juntar a corretora com o aplicativo. Finalmente, a gente vai ter um aplicativo só. E isso vai acontecer no dia 10 de abril, tá? Daqui a 3 dias. Né? A princípio está marcada essa data e eu vou voltar aqui, eu vou avisar e eu vou mostrar para vocês todas as novidades da Crypto.com. E se você ainda não abriu conta na Crypto.com, espera um pouquinho. Deixa eu postar o vídeo com todas as novidades, porque vai ter muita coisa legal. E quem abrir com o meu link vai ganhar vários bônus diferentes, beleza? Então aguarda um pouquinho aí, que logo eu venho com mais novidades da Crypto.com, uma das melhores corretoras do mercado, disparado. Bom, primeiro eu quero acalmar um pouco vocês, né? Esse tipo de coisa acontece no mercado e eu vejo que tem muita gente aqui que é um pouco inexperiente, né? Que não passou por essas quedas ainda. Eu já passei por várias, não só no mercado de cripto, mas no mercado tradicional também de ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque eu invisto nos dois, né? No Brasil acho que hoje nem tanto, né? Mais nos Estados Unidos mesmo. E esse tipo de coisa é normal. E eu vou mostrar para vocês o gráfico do S&P, que está subindo ininterruptamente há 20 e poucos anos, tá? E esses drawdowns que a gente chama, né, que são essas quedas momentâneas, acontecem e fazem parte do mercado, fazem parte do movimento natural de subida de um ativo. E se a gente for pegar os principais ativos, ouro, S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, e várias outras ações, tá, americanas de forma geral, o S&P obviamente contempla a maior parte delas, mas se a gente pegar ações que não estão talvez no S&P ou ainda vão entrar no S&P, elas também estão subindo, né? E ao longo do tempo, isso é proveniente do capitalismo, ao longo do tempo vai se gerando mais riqueza e esses índices todos, né? Tudo isso vai subindo conforme o tempo passa. E eu entendo porque muitos de vocês estão preocupados, porque tem muito influenciador aí falando bobagem, né? Isso me irrita um pouco. Eu não vou dar nome aos bois, obviamente, mas tem gente falando que agora é hora de trocar Bitcoin por Ethereum, ou Ethereum por Bitcoin, ou Bitcoin por Solana, ou Solana por Bitcoin. E eu te garanto, esse é o jeito mais fácil de você perder todo o seu patrimônio. Ficar trocando de uma moeda para outra o tempo todo. Né? Que gerenciamento é esse? Você não fez absolutamente nada se você está fazendo isso. Você não entende absolutamente nada. Investimento é um jogo de longo prazo. Você tem que fazer, montar ali a sua estratégia desde o começo do ciclo, ou o quanto antes, na verdade, né? Quando você entra nesse mercado, e saber quais são os seus pontos de realização, quais são os pontos que você não aceita mais ficar com aquele ativo, né? E descobrir todas essas informações para você não perder dinheiro e esperar. Investimento é um jogo de longo prazo. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Ah, mas eu vi que o cara ali ganhou não sei quantos milhões com a meme coin X. Beleza, isso acontece. Isso vai continuar acontecendo. Mas isso é a exceção da exceção. Isso não é a regra. A maior parte das pessoas, incluindo eu, que estou há 5 anos nesse mercado, não ficamos ricos da noite para o dia, tá?
eu ainda estou muito longe do total de investimento que eu quero ter na minha carteira. Então isso não acontece da noite pro dia. Tenha paciência. E como eu sempre digo aqui, se você está perdendo o sono porque as criptos estão caindo, você investiu errado. Você colocou dinheiro que você não poderia colocar nesse mercado. Então, tira agora, não espera realizar, tá? Se você precisa dessa grana, você não pode deixar ela num ativo volátil. Não é cassino, você não vai fazer 50 mil dólares da noite pro dia esperando que você vai melhorar de vida, que você vai mudar de vida da noite pro dia. Isso não acontece, beleza? Recado dado, vamos começar a analisar primeiras notícias que aconteceram para vocês entenderem a bizarrice que foi o dia de hoje. Bom, a primeira notícia que aconteceu no dia, né, isso daqui foi, acho que meio-dia mais ou menos, que o Trump pausaria por 90 dias as tarifas globais. E isso fez com que o S&P, que estava 3% negativo, ficasse 6% positivo. Ou seja, saíram mais ou menos 3 trilhões de dólares do mercado e entraram 7 em questões de 30 minutos. Só aí a gente já consegue entender que as tarifas são o que está rolando agora no mercado, que o mercado tem medo no final das contas, e o Trump conseguindo negociar com os países, que ele já disse que tem 50 países mais ou menos querendo negociar com ele, e esses 50 países provavelmente vão ter tarifas zero, né? Ele conseguindo fazer isso, tudo bem, né? O mercado vai voltar a subir como era de se esperar nesse ano especificamente, já que ele é um cara extremamente pró-mercado e pró-cripto também. O problema foi que esta notícia aqui, a Casa Branca, alguns minutos depois, né, algumas horas depois, negou que isso tivesse acontecido, né? Então eles falaram que, é brinks, né? Foi fake news do Trump. Mas sinceramente, eu nem fui atrás para ver onde que a notícia foi postada, tanto a primeira quanto essa, tá? Essa daqui eu sei que foi uma informação oficial da Casa Branca. Mas a primeira notícia do Trump pausar os 90 dias das tarifas, eu não sei onde ela foi postada, se foi no Twitter dele ou se foi em algum outro lugar, tá? Mas eu sei que rolou, né? E por isso que o mercado fez essa volatilidade bizonha toda para baixo desde ontem à noite, né? E abriu já em queda e voltou tudo em 30 minutos e voltou a cair depois, logo depois, né? E a outra notícia que saiu agora há pouco foi que o Trump ameaçou aumentar as tarifas que ele fez para a China de 34% para 50%. De novo, né? Tá na CNN, não fui atrás para saber se é verdadeiro, se foi exatamente isso que ele disse, tá? E aqui fica já a primeira dica para vocês: aprendam inglês, se vocês puderem, porque a maioria desses portais de notícia distorce bastante o que ele fala realmente. Isso é, obviamente, para pegar clique, né? Por sensacionalismo. Então, aprendam inglês e ouçam o discurso inteiro dele para ver se faz sentido o que ele está falando, tá? Ou talvez isso aqui seja só uma possibilidade, se ele não tiver notícia até semana que vem, sei lá, não sei o que aconteceu e não importa, né? Mas essa notícia saiu há pouco tempo, o que não causou tanta volatilidade como as duas primeiras, tá? Então, vamos ver tudo isso no gráfico do Bitcoin. Bom, estamos aqui no gráfico do Bitcoin, atualmente perto dos 78 mil dólares. Para vocês verem, né, para quem viu todos os vídeos que eu faço, toda essa sequência de vídeos que eu faço toda segunda-feira, eu tinha desenhado essa linha de tendência de alta aqui, que era um pouco mais curta, né, e ela, teoricamente, poderia nos trazer uma recuperação da alta, né? Eu já falo aqui sempre desse indicadorzinho que eu uso, que é o Lower Low, Higher High, e a gente estava formando até esse momento aqui, ó, até os... sei lá, quando estava aqui 79, 80 mil, 82 mil por aqui. Estava aqui nos 82 mil. A gente estava formando um fundo mais alto, que era o que a gente precisava para ter uma reversão de tendência e voltar a subir, né? A gente precisava romper essa linha de tendência de baixa aqui para a gente ter essa continuação de alta, tá? O que aconteceu? A gente fez um movimento inverso, né? E rompeu essa linha de tendência de alta para baixo. Logo, essa linha aqui foi invalidada, ela não existe mais. E a gente rompeu esta daqui para baixo, que é uma linha bem mais antiga, tá? Então, a princípio, a gente está formando, ó, um fundo menor do que o fundo anterior, isso no gráfico diário, tá? O que indica uma continuação de queda neste momento, tá? Tem alguns poréns com essa indicação de queda que a gente tem aqui, tá? O primeiro deles é essa resistência aqui no 74, mais ou menos, 75, que é o topo desse caixote anterior aqui. Tá? É o topo dessa consolidação anterior, onde a gente bateu
pela primeira vez aqui em março os 69 mil dólares do movimento anterior e a gente chegou a 74, tá? Isso daqui formou uma resistência que ela foi quase tocada aqui e rompida efetivamente em novembro, onde a gente teve, obviamente, o all-time high do Bitcoin logo depois, tá? Esta resistência, por enquanto, está sendo muito bem respeitada, né? Isso já é um bom sinal de que talvez esse indicativo de queda de fundos menores do que o fundo anterior não se confirme, tá? E para se confirmar, ele precisaria sim, né, fazer talvez um topo menor aqui, ó, na casa dos 80, 81 mais ou menos, né? Não ultrapassar de volta essa LTA e sim cair aqui e começar a fazer um fundo menor do que este daqui, tá? Esse processo, obviamente, levaria alguns dias, mas a princípio, essa é a indicação de queda. Tendo respeitado isso daqui, a gente tem um segundo cenário. Qual que é o segundo cenário? Percebe que mesmo que a gente tenha aqui, nesse caso, ó, um fundo menor do que o fundo anterior, logo depois a gente bateu o all-time high, né? Ou seja, isso daqui não é indicativo de muita coisa. E isso não é a primeira vez que acontece. Se a gente voltar aqui nessa consolidação anterior, a gente fez de novo aqui, ó, um fundo anterior menor do que esse fundo, que teoricamente seria um indicativo de queda, né? Um topo menor do que o topo anterior seria mais um indicativo de queda, e a gente realmente teve essa queda aqui até os 48. A gente saiu dos 69 até os 48 e logo depois a gente recuperou, né? Logo depois não, né? Foi alguns dias depois, começamos a recuperar e batemos o all-time high, tá? Então, isso daqui, especificamente, para mim, não é 100% um indicativo de queda. E eu vou continuar esse raciocínio, tá? Eu entendo que o mercado ainda está em tendência de alta, né? A gente não tem nenhum indicativo de queda neste momento. E aqui eu vou fazer uma pausa para explicar uma coisa para vocês. Vocês aí que são mais ansiosos já estão me perguntando, a gente vai entrar no bear market, né? O bear market começou. Primeiro que eu não gosto desse tipo de terminologia, né? Eu acho que não faz sentido, porque a gente não tem, em nenhum momento da história do Bitcoin, a gente teve 3 ciclos atuais, né? Considerando que os ciclos são definidos pelos halvings, e isso em nenhum momento é um indicativo estatístico de qualquer coisa, tá? A gente tem, como eu bem falei para vocês, drawdowns, que são recuperações para continuar subindo. Isso é facilmente observado em qualquer gráfico que você queira analisar de qualquer ativo. E eu sempre dou exemplo, S&P e ouro. O ouro subiu, né? Assiste o vídeo da semana passada. O ouro subiu 8 anos ininterruptamente depois do lançamento do ETF do ouro, tá? O S&P está subindo ininterruptamente há 25 anos. E sim, nós temos recuperações no meio do caminho. Isso não é um bear market. Um bear market é uma crise mundial econômica que dura anos, cara. E isso não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer se a gente não tiver uma guerra ou uma nova pandemia ou algo semelhante a isso, tá? E eu posso comprovar isso. Eu vou deixar aqui essa foto que indica quais foram os últimos drawdowns do S&P 500. E logo depois que aconteceram esses drawdowns, alguns meses depois, o S&P 500 voltou arregaçando para cima. Então ele cai sim, ele tem recuperações, mas ele volta e ele sobe 20, 30% em 12 meses. Se o S&P 500 sobe, são as 500 maiores empresas do mundo, sobe 20, 30% em 12 meses, 12 a 24 meses na média, né, se você for considerar esses últimos drawdowns que teve aqui, se o S&P 500 faz isso, imagina o que pode acontecer com as criptos. Esse é o primeiro indicativo de que sim, a gente vai continuar subindo, né? Eu vou mostrar graficamente agora por quê. E, obviamente, todo o mercado vai continuar subindo caso não haja nada muito agressivo nesse meio do caminho, como uma nova guerra ou uma nova pandemia, tá? Então, tira esse tipo de nomenclatura do seu vocabulário, porque elas não fazem sentido, né? O Bitcoin vai cair mais 70% depois do próximo halving. Cara, isso muito provavelmente não vai acontecer. Depende da entrada de capital no mercado. E pode acontecer que nem o ouro, que nem o S&P 500, subir 8, 10 anos ininterruptamente. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Mas o mercado financeiro, de forma geral, está muito bem por enquanto. E a gente está recuperando esse drawdown agora. Com essas novas políticas do Trump, teve uma atrapalhada aí no meio do caminho. Mas tudo bem, né? Agora já se fala em 4 cortes de juros ao longo deste ano. Inclusive o Fed está se reunindo hoje para isso.
Não sei se eles vão divulgar alguma coisa ou não, acredito que não nesse momento, mas o Fed fez uma reunião emergencial, né, e já tem boatos de 4 cortes de juros este ano para a economia americana, porque sim, o negócio das tarifas do Trump começou a dar efeito com 50 países procurando eles. E diversos investimentos já estão sendo planejados e executados nos Estados Unidos, o que vai fazer com que a economia americana suba animalmente a partir deste ano. Outro indicativo que me faz crer que a gente vai sim continuar essa alta sem problema nenhum é o gráfico semanal e mensal. Tá? Eu não vou nem abrir o mensal, porque o mensal ele é um pouco mais desconfigurado, né? Ele tem menos tempo aqui. Mas pelo semanal você já consegue ver que a gente está simplesmente formando esse fundo aqui. Né? A gente fez esse fundo aqui nos 48, que eu falei para vocês. E a gente, teoricamente, fez aqui um fundo mais alto do que o fundo anterior. Tá? Nada mais do que isso. A probabilidade agora é que a gente repita esse movimento que foi feito aqui, e eu posso até desenhar para ficar mais claro, tá? Então a gente veio desse topo aqui, fizemos um fundo maior do que o fundo anterior, fizemos um topo aqui, maior do que o topo anterior, tá? E agora estamos fazendo um fundo maior do que o fundo anterior e ainda respeitando essa linha aqui que é agora um suporte do Bitcoin, a probabilidade que nos próximos meses, né? E aqui eu estou no gráfico semanal, tá? Então não vai ser talvez de uma vez só, mas esse tipo de candle aqui pode se repetir, por que não? A probabilidade é que a gente faça, sim, um topo maior do que o topo anterior, tá? A gente está simplesmente fazendo esse movimento gráfico, que é a teoria de Dow, que é o movimento natural de um mercado de alta. Para quem não sabe, teoria de Dow, topos e fundos ascendentes, mercado de alta, topos e fundos descendentes, mercado de baixa. Simples assim, tá? Estudem teoria de Dow porque é um movimento natural do mercado e essa teoria existe há 150 anos e todo o mercado respeita ela, beleza? Dito isso, né, a gente pode passar pelo mensal também, só para vocês terem uma noção. A gente ficou alguns meses aqui nessa faixa, entre os 73 e os 54, né? Eu não considerei essa vela aqui, tá? Porque fica com uma amplitude muito alta. Ficamos aqui 1, 2, 3, 4 meses nessa outra consolidação. Dá até para fechar aqui agora, Caímos um pouquinho para formar esse fundo que está mais alto do que o fundo anterior e daqui a gente vai para cima, provavelmente, tá bom? Então esse é o gráfico mensal, semanal e diário do Bitcoin. Agora vamos ver o que aconteceu com as outras criptomoedas, né? As principais que vocês sempre me pedem, tá? Vamos começar sempre, obviamente, pelo Ethereum, né? O Ethereum que eu fiz um vídeo recentemente falando de algumas possibilidades do Ethereum, e aí eu dei uma bela de uma analisada. Se você não viu ainda, assista esse vídeo porque ele gerou bastante polêmica. Tem muitos dados ali em relação à rede, a adoção da rede e alguns alvos, teoricamente, que eu estou considerando para ou mudar um pouco da posição, né, ou realizar Ethereum completamente, tá? Depende, obviamente, do que vai acontecer. De novo, não é uma previsão, é só uma linha de pensamento que traz uma possibilidade, tá? Bom, agora eu vou tirar este indicador daqui. E vocês sabem muito bem, né? A gente estava com as linhas desenhadas, eu vou desenhar elas de novo para vocês aqui. Deste topo aqui que a gente nunca passou, dos 4 mil dólares, a gente só passou uma vez, né? A gente começou a desenhar linhas um pouco mais curtas aqui, de tendência de baixa, tá? E o Ethereum está respeitando essas linhas a princípio e perdeu, infelizmente, esse suporte aqui na casa dos 1.800 dólares. Você vê que ele brigou aqui, ele ficou vários dias tentando subir e não romper esse suporte, coisa que o Bitcoin fez, tá? Ele rompeu essa primeira linha de tendência de baixa, o Ethereum não fez isso. E o Ethereum voltou para a zona de acumulação chata, que ele fica aqui embaixo. Eu vou desenhar mais bonitinho dessa vez, para a gente deixar, né? Eu tinha desenhado de uma forma bem tosca esta zona aqui entre os 1.400 mais ou menos e 1.800 dólares, tá? Se a gente pegar este retângulo aqui, a gente vier para o passado, aqui nós temos exatamente essa zona que o Ethereum ficou batendo cabeça um tempinho, e foi um belo de um tempo, tá? Aqui de novo, batendo cabeça mais uma vez na mesma zona, ou seja, o Ethereum gosta dessa zona. E eu já expliquei isso para vocês, por que o Ethereum gosta dessa zona. São os números de força, né? Eu, pessoalmente, eu tenho a entrada, o meu preço médio de Ethereum nos 1.200 dólares. E cheguei até os 4, realizei um pouquinho, tudo certo, né? Fiz um belo patrimônio em relação a Ethereum nessa faixa, tá?
E eu sei que muita gente entrou nos 1.400, 1.500, 1.600, 1.800. Então, por isso que o Ethereum fica sempre consolidando nessa faixa aqui. E, infelizmente, ele está aqui agora. Né? Não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Pode ser pouco, tá? Vamos tentar achar um exemplo. Ó, aqui ele furou e voltou. Foram poucos dias aqui, pegado esse comecinho, ó, mais ou menos 11 dias, tá? Ele furou um pouquinho aqui para baixo, já voltou e começou a consolidar nessa faixa um pouco superior aqui, perto dos 2.000. Fez isso basicamente essa vez, tá? E aqui ele fez o movimento inverso, né? Ele subiu e voltou para consolidar aqui embaixo. Espero que esse seja o momento do Ethereum, né? Esse movimento do Ethereum, na verdade, que ele fure aqui, mas que ele volte a consolidar aqui em cima, tá? Porque ele vai provavelmente acompanhar o Bitcoin nessa subida novamente, quando isso acontecer, que eu não sei quando vai ser. Vamos olhar agora Solana. Solana também perdeu uma bela de uma resistência aqui, e infelizmente ela perdeu a casa dos $120, que ela estava segurando razoavelmente bem aqui. Ela tinha rompido, né, essa linha de tendência de baixa. Agora eu vou ajustar ela para cá, que foi nosso último toque aqui. E ela precisaria romper essa linha de tendência de baixa para voltar a subir, tá? E romper, quando romper, vai romper junto, obviamente, essa que agora é uma resistência, né? E antes era um suporte, tá? Você vê que é um suporte porque ele bateu aqui, ó, várias e várias vezes até ele chegar no all-time high da Solana, que foi lá perto dos $300. E infelizmente essa daqui era a Golden Zone, né? A melhor zona de acumulação segundo Fibonacci. E a gente perdeu essa zona nessa madrugada, tá? A Solana chegou a bater $94. Bateu, caiu bastante, né? Enfim, infelizmente caiu bastante e as altcoins sofrem muito mais do que o Bitcoin. Você vê que o Bitcoin já está recuperando um pouquinho aqui em relação ao dia, está no 0%, né? Mais ou menos. Ethereum ainda está caindo bastante, ó. Ethereum está com uma queda acumulada aqui de 2%. Solana está acompanhando o Bitcoin melhor do que o Ethereum, né? Solana está aqui, ó, no 0 a 0 também, tá? 0,17, 0,8, 0 a 0. E agora vamos para a Sui, tá? Tô indo em ordem alfabética aqui. Sui também perdeu uma região bem importante dos $2, que ela ficava acumulando aqui entre 2,40 e 2,20. Agora ela caiu aqui para essa zona dos 2. Chegou a 1,70 durante a madrugada, né? Vou até colocar outra linha aqui, ó, porque ela faz sentido, tá? Essa linha aqui, ó, tá vendo que ele bateu aqui atrás, né? E ficou consolidando um pouco aqui, bateu aqui atrás, subiu e testou essa resistência aqui dos 1,70 e já voltou a subir um pouquinho. Agora na casa dos $2, que para mim é um ótimo preço para Sui, desculpa. Tendo em vista que o all-time high dela é 5,36 e eu acredito que ela deve chegar a bem mais do que isso, tá? Este momento para Sui, para mim, é um dos melhores momentos de compra. E você vê que quando ela ficou acumulando nessa faixa aqui, logo depois ela teve uma bela de uma explosão de preço. Então vamos torcer para que isso aconteça. Estou de olho na Sui. Seria lindo se ela fizesse exatamente esse mesmo movimento que ela fez lá atrás, tá? Vou até deixar essa linha aqui para ver se ela consegue respeitar, né? Obviamente não foi formada a linha ainda, tá? Mas só para ver se ela respeita e faz esse mesmo movimento de alta aqui, que foi lindo, né? Ela está fazendo exatamente o movimento que ela fez aqui atrás, repetindo ele aqui na frente. Vamos ver se ela repete a alta também. E a Sui subindo já 4% em relação ao dia anterior, tá? Por último, vamos de XRP, que XRP também tomou uma bela de uma porrada para baixo. Rompeu aqui esse caixote para baixo. Cara, bateu 1,60 a XRP. Caiu muito mesmo, mas já está mais ou menos recuperando, né? A gente pode considerar isso talvez como uma agulhada que vai ficar aqui para fora, né? Mas talvez ela já recupere e já volte aqui para dentro do caixote. Na casa dos 2, mais ou menos, tá? Mais ou menos $2 aqui. Eu ficaria confortável que XRP pode seguir a alta. E obviamente, né, galera? Vocês já sabem disso. Tudo depende do Bitcoin. Se o Bitcoin voltar a subir, todas elas vão subir praticamente juntas, né? Algumas mais, outras menos, tá? Mas o XRP está caindo 1% em relação ao dia anterior. E é muito legal a gente ver essas análises gráficas. Eu vou mostrar para vocês a SPX, que foi um case durante essa queda total, né? A SPX está subindo 22% nesse momento. E tudo bem, é um ativo novo, né, aqui na Crypto.com. E ela teve sim uma porrada para baixo. Ó, ela caiu, rompeu essa linha de tendência de alta aqui,
Deixa eu até já ajustar ela. Mas, cara, logo em seguida ela já voltou tudo que ela tinha caído, né? Me indicando que ela tá fazendo esse movimento aqui de alta, tá? Rompendo essa linha de tendência de baixa, vou entrar num tradezinho na SPX que ela demonstrou força e volume para recuperar muito mais rápido do que a maioria das criptos. E é esse tipo de análise que eu gosto de fazer. Se você está curtindo esse tipo de análise que eu faço gráfica, né? Eu faço, obviamente, de muito mais ativos. Aqui na comunidade de membros do YouTube, a partir do nível 2, você já tem acesso a todos os vídeos e lives de membros. Se você está curtindo isso, você vai curtir ainda mais entrar na comunidade de membros, fazer parte junto com a galera, que é uma galera muito gente boa, e que a gente faz trade ao vivo, né? A gente analisa calls de trade, eu já passei uma lista de ativos que eu estou de olho lá para eles. Né? Eventualmente, quando eu tenho algum call, eu mando para a galera também. E a gente está cada vez melhorando esse grupo, essa atividade de membros aqui, que é nova para mim. Eu estou aprendendo ainda como lidar com isso e como ter mais contato com vocês. E vai ficar cada vez melhor, eu tenho certeza absoluta. Mas já tem muita coisa legal lá, exclusiva para os membros. E lá a gente opera aqui, ó, na Crypto.com. E recado dado de novo, né? Espera mais um tempinho. A Crypto.com vai vir com muita novidade e eu vou trazer isso em primeira mão para vocês, beleza? Por hoje é só, paz no coração, aguenta firme, galera, não sejam mão de alface, façam o seu gerenciamento de risco direitinho e, se puderem, né, quem puder continuar aportando na sua própria estratégia, obviamente, são esses os caras que vão ter lucro e que vão ter grana daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, beleza? Vamos para cima, um abraço, até a próxima, valeu!